A Meta, empresa do bilionário Mark Zuckerberg, entregou sua manifestação oficial ao governo do Brasil sobre as mudanças que decidiu implementar em suas políticas de moderação de conteúdo. Sobre isso, a gente fala com Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB de São Paulo. Solano, bom dia para você, bem-vindo ao Agora. O que você achou do tom desse esclarecimento que foi enviado pela Meta? Foi no mesmo compasso da fala de Zuckerberg publicada nas redes sociais, falando sobre o fim desse mecanismo de checagem de informações? Oi, Rafael, bom dia. Não, na verdade, foi num tom muito mais ameno, né? Primeiro que a gente viu que houve ali uma estratégia de tirar a direção da fala do Zuckerberg para ser uma postura oficial, mas, na verdade, isso confirmou o que a gente já esperava, tanto dos meios acadêmicos aqui, porque o discurso foi feito dentro do contexto dos Estados Unidos, que tem uma legislação própria, muito mais em prol da liberdade de expressão. Isso é defendido na própria Constituição dos Estados Unidos, na primeira emenda, e também da Lei da Decência das Comunicações, que dá ampla imunidade para as plataformas. Então, aquilo, achei que, com toda certeza, isso seria aclimatado em cada uma das jurisdições em que a Meta atua. Então, na verdade, eu acho que está nada do mesmo, acho que assim, era o que era esperado mesmo. O Brasil tem um arcabouço regulatório muito protetivo com relação às populações vulneráveis. Então, na verdade, assim, é diferente o tom, mas dentro do esperado. Certo. E agora, quais são os impactos dessa mudança, olhando especialmente para o nosso ambiente doméstico, para o Brasil? O que pode acontecer e considerando também a eleição de Donald Trump, alguém que a gente sabe é tão conhecido por disseminar informações falsas, não só nas redes sociais, mas também de proferi-las em discursos, em falas, em todos os ambientes possíveis e imagináveis. Aqui, Rafael, a gente precisa entender um pouquinho o contexto do que aconteceu com a Meta de 2016 para cá. Então, em 2016, naquela primeira eleição do Trump, houve uma acusação generalizada de uso das plataformas da Meta para disseminação de desinformação, de fake news, inclusive da influência de governos estrangeiros nessa disseminação. E logo depois, em 2017, teve o ataque à população minoria muçulmana de Mianmar, que houve aquele deslocamento forçado de mais de 700 mil pessoas, principalmente com base em desinformação feita pelo Facebook. Depois nós tivemos, na época da Covid-19, muita desinformação com relação aos efeitos da vacina. Então, toda essa pressão fez com que a Meta defendesse como medida para amenizar esses efeitos nocivos das fake news, da desinformação, a contratação de grupos terceirizados que fariam essa mediação. E o que aconteceu é que o Mark Zuckerberg, na terça-feira da semana passada, fez um balanço do trabalho dos últimos anos dessas equipes terceirizadas, que teriam sediadas, na maior parte delas, na Califórnia. Então, a conclusão dele é que foram gastos assim, mais de $1 bilhão, que o resultado, no fim das contas, acabou promovendo uma visão política mais contrária às posições da direita do que da esquerda, e que, portanto, não teria funcionado. E que ele considerava ser muito mais em prol da liberdade de expressão, seguir a estratégia do X, do antigo Twitter, de Elon Musk, que seria substituir essas equipes terceirizadas de mediação justamente por notas da comunidade, onde as pessoas poderiam se expressar e as outras poderiam não concordar através de uma participação democrática. Essa foi a visão que ele colocou e que tem um certo fundamento, no seguinte sentido: existem algumas posições que são fronteiriças, são zonas cinzentas entre o que é desinformação e o que é uma posição equivocada, conservadora, uma visão que a gente pode considerar como muito particular, como terraplanismo, por exemplo. Agora, o que acontece é que cada jurisdição tem suas leis, suas normas a respeito desse tema, de forma que o Brasil tem se protegido muito a respeito disso. A gente vê cada vez mais uma atuação contra essas medidas organizadas de desinformação. Então, em princípio, eu sempre achei que houve um exagero na interpretação da fala do Zuckerberg da semana passada. Solano, na verdade, agora no finalzinho, eu até pensei em fazer duas perguntas, mas a primeira antes era, o Zuckerberg foi bem nessa linha mesmo de dizer que, olha, realmente mudar a metodologia é para tentar reduzir esse eventual poder aí das próprias checadoras de fatos, né, das fact-checkers que ele avaliou, dizendo que teria muita politização. Mas fazer essa mudança a uma semana da posse do Trump, que é alguém que, em geral, está no processo da politização de uma maneira bem intensa,
não gera, não é parte do que gera, então, um pouco uma insegurança com a fala do Zuckerberg? Quer dizer, tem neutralidade nessa fala? Dá para acreditar nessa neutralidade dessa fala? Então, nós vamos ver na prática, né? Em princípio, nós vamos ver na prática que houve uma escolha muito específica do momento de divulgar essa nova política. Para mim ficou claro, porque, na verdade, o que ele demonstrou, né, em linguagem cifrada, é que ele se alia à posição política mais conservadora do novo presidente. Então, isso ficou mais ou menos claro. O que, do ponto de vista econômico, deveria ser o papel de uma rede social mesmo, né? Ser uma rede social, ser um lugar plural. A grande dúvida é o quanto essa liberdade ela não pode vitimar grupos vulneráveis. Essa, para mim, eu acho que é a grande questão que o mundo todo está de olho. E aí, pegando então em relação ao finalzinho da tua outra fala, falou que talvez tenha exagerado aqui. Queria que você falasse um pouquinho exatamente sobre esse exagero, né? Quando que, na tua opinião, o governo brasileiro deveria, de fato, se manifestar, né? Como é que é essa relação entre soberania nacional e uma empresa que está, né, as manifestações dessas grandes empresas, principalmente das Big Techs, internacionalmente. Quando que é o lugar do Brasil se colocar enquanto governo e quando que ele deveria esperar? Como é que você vê esse posicionamento? Excelente pergunta. Eu, assim, não sou jornalista, mas me parece muito claro que houve uma intenção de mudar o foco das discussões do país, que estavam muito em cima de metas de inflação, de Banco Central, e agora vamos brigar com a meta. Me pareceu que era mais isso a questão, porque de prático nós não temos nada, não tem nenhuma mudança assim ativa. O que o pessoal, na verdade, está discutindo, isso vai gerar uma onda incrível de desinformação, vai gerar uma perseguição à população LGBT, e na prática o que a gente... Assim, o que existe, né? Todas as redes sociais, e a Meta não é diferente, a Meta é acessada por metade da população do mundo, né? Somando usuários de WhatsApp, de Facebook, de Instagram e do Threads. Então, eles têm um grupo interno de moderação de conteúdo que evita, por exemplo, a desinformação de assuntos relacionados à pedofilia, a nazismo, a situações assim de crimes de ódio, de maneira que são mais claras. O grande ponto são as zonas cinzentas. Então, a gente sabe que diversas religiões, por exemplo, elas pregam abertamente sem ataques, por exemplo, à população LGBT, como nós temos grupos evangélicos, grupos judeus ortodoxos ou muçulmanos xiitas, dentro do contexto da liberdade de expressão. E esse tipo de manifestação que foi citado por Zuckerberg na semana passada, ele era absolutamente vetado pelos grupos de checkers, né, como você chamou, os grupos terceirizados, de qualquer manifestação nesse sentido. Na visão dele, esse tipo de assunto, como outros, como, por exemplo, até posso incluir aqui, eu vou dar um exemplo teórico que não é minha posição, mas, por exemplo, eu não concordo com urnas eletrônicas. Isso é um ato atentatório à democracia no Brasil, interrogação. Esse é um ponto. Então, essas situações cinzentas, na visão dele, deveria ser mediada pela própria comunidade naquelas notas, deveria se deixar a pessoa se manifestar. E isso pode representar uma situação favorável à liberdade de expressão, mas pode ser muito desfavorável. Na prática, o Brasil tem um arcabouço regulatório muito mais eficiente do que dos Estados Unidos, porque toda mediação sobre a qualidade do conteúdo ela é feita pelo judiciário, que é o artigo 19 do Marco Civil. Ele faz com que o judiciário entenda o contexto. Se aquela informação é uma informação equivocada, por exemplo, entre aspas, aqui de uma tia do Zap, ou se aquilo, evidentemente, foi feito com o propósito de destruir uma reputação, como aconteceu nas eleições municipais do ano passado. Então, o judiciário é o grande moderador aqui no Brasil. Então, assim, eu sempre tive a convicção de que aqui no Brasil essas medidas assumidas pela Meta e pelo Zuckerberg iriam ser devidamente aclimatados e o Brasil já dispõe de uma rede de proteção testada desde 94, com muitos resultados favoráveis. Temos uma jurisprudência muito bem consolidada. Maravilha, este foi Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Até a próxima, Rafael. Obrigado. Tchau, tchau.